Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 12. A direção do Espírito Santo é melhor do que a força humana. Nós sabemos da palavra da Bíblia, da exortação para que nós confiemos no Senhor. A força do cavalo não pode livrar o homem no dia do mal, no dia da calamidade, mas o Senhor livra. A força de Deus o livra. É preciso que se saiba então disto. Deus quer que você creia nisto, que você dependa do Espírito Santo de Deus. Eu me confesso um carismático, um pentecostal, porque eu creio nos dons do Espírito Santo, mas eu creio também na estruturação das vidas humanas, na necessidade de autoridade espiritual, no ensino, no discipulado. Eu creio no crescimento das pessoas, eu creio na santificação como um processo de sucessivas etapas de consagração para se atingir um degrau espiritual de maturidade. Isto é um caminho muito bem delineado, porque existe uma corrente pentecostal que não dá muita bola para estas coisas. Acha que tudo se resolve com oração poderosa, que existe algum tipo de oração poderosa, oração milagreira, que resolve todos os problemas e não é necessário você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia ou obedecer a isto ou aquilo da palavra de Deus. Mas não é bem assim, não. Claro que nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Mas o que eu quero dizer que eu sou um pentecostal, um carismático, é no sentido da fé. Eu dependo do Espírito Santo como inspiração. Eu não pego a Bíblia e só abro a Bíblia aqui na hora de pregar e prego sobre qualquer coisa. Não, eu estudo, eu tenho estudado por muitos anos esses temas que tenho trazido aqui. Então, tudo isso é importante. Eu não creio que o Espírito Santo é para substituir a minha omissão. Eu me omito e ando desajustadamente, relaxadamente, de qualquer jeito, depois creio que o Espírito Santo vai resolver com poder e com gritaria tudo na hora. Não é assim não. Eu quero depender do Espírito Santo para o poder sobrenatural de convencer as pessoas que eu não consigo. Por mais que eu grite e que enfeite a palavra com homilética, não vai substituir a atuação do Espírito Santo. Se eu não tenho palavra para dar, homilética nenhuma vai resolver esta questão. Se o Espírito Santo não me deu palavra, não adianta, eu não vou ter nada o que dizer. É preciso que se coloque estas coisas de forma bem clara. Portanto, eu creio e dependo do poder sobrenatural do Espírito Santo, e sem ele eu não sou nada, não faço nada. E isto não é uma dose que vem de uma vez por todas. Eu preciso continuamente me encher do Espírito Santo. Há momentos em que eu me sinto vazio, que tenho que procurar a presença de Deus, e eu quero fugir das pessoas para ficar a sós em algum lugar, para me consertar com Deus. Não só me consertar, mas me encher do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero focalizar hoje neste tema, a direção do Espírito Santo é melhor do que a força humana, é para deixar claro que todos estes esforços organizacionais de se reunir pessoas, de arranjar um som, fazer uma cruzada, uma campanha evangelística com marketing, com propaganda, publicidade, com reunião de pessoas, isto não tem nenhum valor espiritual se o Espírito Santo não estiver operando. Todo este esforço de organizar igreja, de fazer coisas aparentes, visíveis, a juntar muita gente, não tem nenhum valor se o Espírito Santo de Deus não operar, não atuar. Isto eu sei de experiência própria. Há mais de 20 anos eu lido com estas coisas, com imprensa, com publicidade, jornalismo, mas também eu sei por experiência própria que tudo isto, sem o poder do Espírito Santo, não vale nada. Mas está lá na palavra, em Zacarias 4, versículo 6, aquele texto que você já conhece. Não por força, e esta é a palavra que você vai dizer ao líder, ao Zorobabel. No caso, o líder, o Senhor manda dizer esta palavra, ó líder. Não é por força, nem por poder ou por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito interessante, o Senhor é dos Exércitos, mas usa o Espírito.
Ele não está falando no exército dele como a base da força, mas é o Espírito a base da força. Para nós também, Deus tem muitos exércitos, mas o de que precisamos é do seu Espírito. Ele tem condições de nos dar dinheiro, mas não é o dinheiro que faz a obra de Deus, e isto é um perigo em nossos dias. Cuidado com o poder corruptor do dinheiro, mas o que permanece a obra feita pelo Espírito Santo de Deus. A minha tranquilidade em transmitir este programa é saber que não é um programa excelente na técnica. Nós temos muitas falhas técnicas, nós temos muitas falhas de várias naturezas, mas eu creio num Espírito de Deus que atua em você. Estas palavras vão com o poder de Deus, e eu sei que elas não voltam vazias, mas a operação destas palavras levadas pelo Espírito de Deus. As pessoas mudam, se quebrantam, se voltam para Deus com essa palavra que eu levo, porque não é minha, é do Senhor. Esta é a minha tranquilidade. Mas eu continuo investindo, semeando esta palavra, porque dia a dia, semana a semana, ou talvez só daqui a não sei quanto tempo eu vou ver os frutos, mas ainda que eu não os veja, eu sei que os frutos estão acontecendo, porque Deus está usando esta palavra para falar a você. É preciso que você tenha certeza de que é o Espírito de Deus quem faz a religião verdadeira e quem faz os resultados aparecerem na religião verdadeira, comprovando que ela é a verdadeira religião. Jesus gastou, digamos assim, 30 anos investindo na sua própria vida. Deus gastou 30 anos investindo na vida de Jesus. Em 3 anos, revolucionou o mundo. Isso pode acontecer com você, passar a sua vida toda se preparando, consagrando-se a Deus e consertando-se, preparando a sua vida em todos os aspectos. Não é só na contemplação mística, não. Não é só no estudo da palavra, não. Na formação do homem total, do homem global, do homem padrão, do homem semelhante a Jesus. Eu posso me lembrar na história de outros fatos assim parecidos com a vida de Jesus. O Richard Wurmbrand, aquele homem que escreveu Torturado por Amor a Cristo e Cristo em Cadeias Comunistas, passou uma vida inteira de sofrimentos. Quando o velhinho foi libertado lá das cadeias comunistas, ficou famoso no mundo inteiro e a sua mensagem abençoou muita gente no mundo inteiro. Mas só quando velhinho. Então eu diria que em 2, 3 anos depois que ele foi libertado, depois de velho, Deus fez através dele muito mais do que em 50, 60 anos preso lá nas cadeias comunistas e sofrendo no seu trabalho ministerial naqueles países. Em pouco tempo, Deus fez muito mais, Deus assim o quis. Mas aqueles 2, 3 anos não seriam suficientes para fazer aquela obra se ele não passasse os primeiros 50, 60 anos se preparando. De forma semelhante, Sundar Singh, o grande místico da Índia, que maravilhou o mundo na sua época, passou grande parte da sua vida em sofrimentos, numa vida franciscana mesmo. Em poucos anos, depois que ele foi conhecido no mundo inteiro, o mundo foi abençoado pela sua mensagem. Muitas vidas encontraram um novo padrão de viver por causa do seu testemunho, que não teria tamanho poder ou validade se ele não aprendesse durante muitos outros anos em sofrimentos na escola do Espírito Santo a ser forjado como uma pessoa que tivesse exemplo para dar. Então, a questão básica é esta: você vai passar muito mais tempo se preparando do que sendo usado. Aqueles que têm pressa, não querem esperar, não têm paciência, não têm perseverança para esperar a hora de Deus, vão se precipitar e fazer bobagem. Alguns casando-se sem ter a bênção de Deus, fazendo coisas erradas e vão estragar o restante da sua vida aqui na terra. Outros, com relação ao ministério, vão se constituir ministros sem Deus tê-los chamado ou sem estar na hora em que Deus queria e vão prejudicar a sua vida espiritual. Alguns vão querer uma glória que não deveriam querer por causa de imaturidade espiritual, pela falta de tranquilidade para esperar o momento de Deus. Muitos estão se prejudicando e vão estragar a sua vida e o potencial que tem de serem usados mais tarde. Deus quer usar a cada pessoa na hora certa, depois do preparo. Se você não se preparar, pergunto eu, como é que Deus vai poder usar a sua vida se você não se preparar como deve?
Deus quer usar a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas depois que você estiver preparado. Primeiro é a palavra fica em Jerusalém. Você deve permanecer em Jerusalém até que do alto você venha a ser revestido do poder de Deus. Caso contrário, não adianta. Se você tiver pressa, precipitação, quiser ir logo para o campo trabalhar sem estar devidamente preparado, sem estar devidamente quebrantado, sem estar moído pelo Senhor, você não será de grande utilidade na obra do Senhor. Eu quero trazer para você agora mais 2 exemplos da Bíblia. Estão lá em 2 Reis, no capítulo 2 e outro no capítulo 3. No capítulo 2, versículos 15 a 18, nós lemos que os discípulos dos profetas ficaram preocupados com o desaparecimento de Elias. Verificaram que realmente o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, mas ficaram preocupados e disseram, nós queremos ir atrás de Elias. Eliseu disse, não adianta, mas eles insistiram e Eliseu concordou. Então, se vocês querem ir, podem ir. Foram lá 50 homens que procuraram Elias por toda parte durante 3 dias e não acharam. Então voltaram. Depois que voltaram, ficaram com cara de tacho, como se diz popularmente. Muitos crentes estão com cara de tacho, porque eles não viram nada do Espírito de Deus, são mensageiros sem mensagens. Eles não têm o que dizer, estão querendo pregar sem ter o que dizer, sem ter recebido nada da parte de Deus. Estão querendo aparecer na igreja, ocupar cargos, sem estarem preparados para isto. Estão querendo juntar gente, acham que com 50 homens eles vão descobrir onde é que Elias está. Eliseu sabia, porque eles não se submeteram à palavra de Eliseu ou ao Espírito de Deus que estava sobre Eliseu. O Espírito é muito superior a 50 homens ou a quantos forem. É melhor você ter o Espírito de Deus, a direção que vem do Espírito de Deus, do que ter o poder nas mãos. 50 homens, quantos homens, isto não tem valor. Outra passagem, em 2 Reis, no capítulo 3, nós encontramos, os versículos 4 a 7, o seguinte. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, que era Acabe, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, Jorão era o filho de Acabe, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo a peleja contra Moabe? Respondeu ele, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Tolice dele, andar com quem não andava com Deus, mas enfim, ele fez aquilo na boa intenção, achando que estava fazendo uma grande coisa. Só que o texto vai mostrar, se você quer ler, mais adiante, o texto vai mostrar que toda aquela força, e ainda juntaram mais o exército de Edom, não adiantou nada. Quem veio dar vitória não foram os soldados. E então aqueles grandes exércitos, 3 exércitos, se reuniram para punir Moabe. E o resultado é que quase morreram de sede, estavam despreparados, estavam sem direção do Espírito de Deus. E aí, nessa hora, se lembraram de um profeta. Na hora das dificuldades, as pessoas se lembram de um profeta, se lembram de Deus. Foram procurar Eliseu. De fato, Eliseu deu uma palavra dura, mas foi consultar ao Senhor, que deu a resposta e a vitória para aquele problema. A grande vitória, então, necessária, não era porque estavam com exércitos, mas porque o Espírito Santo de Deus operou e atuou. Se você quer ler os detalhes daquele episódio, leia esse texto, 2 Reis 3. Mas saiba disto, o anjo do Senhor tem muita força. O poder de Deus vale mais do que toda força humana. O Espírito de Deus é melhor do que exércitos, do que carros e cavalos e cavaleiros, ou do que muito dinheiro no bolso. O Espírito Santo é melhor do que tudo isto. O Espírito Santo é que nos faz produzir os frutos da religião verdadeira. Você está cheio do Espírito Santo?